Hoje quero falar sobre o cuidado que devemos ter com a hipocrisia. Olá, eu sou Heber Juncker. Vimos na devocional anterior que a igreja cheia do Espírito Santo expressava seu amor com atos concretos de doação. E foi citada a vida de José, chamado Barnabé, um homem justo, reto e bom. Ele viu a necessidade de irmãos na fé. Vendeu um campo e entregou todo o dinheiro aos apóstolos para suprir a necessidade desses irmãos. E terminamos dizendo que isso despertou a admiração de outras pessoas, como por exemplo Ananias e Safira. E é sobre eles que falaremos hoje. Até aquele momento, tudo o que acontecia na vida da igreja era glorioso e maravilhoso. Mas sabemos que Satanás vem para matar, roubar e destruir tudo aquilo que Deus abençoa. E ele está furioso porque não conseguiu destruir Pedro e João, ou seja, a igreja de Jesus, através das ameaças e da prisão. Por isso, muda de estratégia. Ele, então, se infiltra na igreja para atacá-la e destruí-la de dentro para fora, por meio da hipocrisia. Esta arma ela é poderosa e destrutiva. Vejamos como foi e o que Deus fez. Primeiro, Ananias e Safira agiram com hipocrisia. Diz a Bíblia, um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e o colocou aos pés dos apóstolos. Agora preste atenção, Ananias e Safira eram membros da igreja, portanto confessaram seus pecados a Deus, receberam Jesus em seus corações e foram cheios do Espírito Santo como todos eles foram. Contudo, a atitude de Barnabé e a gratidão das pessoas pelo maravilhoso gesto dele encantou Ananias e Safira. E eles tiveram um ímpeto de imitá-lo, mas o fizeram inadequadamente e com uma motivação errada. Eles não queriam dar o dinheiro por compaixão e amor aos necessitados, mas queriam dar buscando elogios e reconhecimento de todos. Eles estavam cheios de egoísmo, eles mentiram e foram hipócritas. A hipocrisia significa uma dissimulação deliberada. É uma tentativa de fazer com que as pessoas acreditem que você é mais espiritual do que na realidade o é. E foi exatamente isso que Ananias e Safira fizeram. Agora, veja como a história continua. Segundo, a hipocrisia foi desmascarada. Diz a Bíblia, então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Satanás de alguma forma encheu o coração de Ananias e Safira com sugestões malignas. Em vez deles resistirem a Satanás, acataram as sugestões dele. Caíram na armadilha de Satanás e resolveram hipocritamente mentir ao Espírito Santo e enganar os apóstolos. Enfim, enganar a igreja. Ananias cometeu o pecado de mentir ao Espírito Santo. Ele tentou enganar o Espírito Santo e toda a igreja do Senhor. Seu pecado foi dar parte do dinheiro, dizendo que estava dando tudo. E eu pressuponho que antes da venda, Ananias e Safira assumiram algum tipo de compromisso, no sentido de darem à igreja todo o dinheiro. Agora, a motivação deles era ganhar prestígio da igreja, sem terem que arcar com todo o compromisso assumido. A motivação do casal ao dar aquele dinheiro não era abençoar os pobres e necessitados, mas sim inflar o próprio ego. Terceiro, a condenação de Deus a Ananias. Diz a Bíblia, ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. O pecado oculto veio à tona e foi julgado. A hipocrisia foi desmascarada e condenada. Deus eliminou a hipocrisia da igreja de forma radical através da vida de Ananias. O propósito de Deus era preservar a igreja de Jesus. E como consequência, veio sobre todos os que ouviram aquilo grande temor. E eu creio que é para isso que servem também os juízos
de Deus. Quarto, a condenação de Deus a Safira. Diz a Bíblia, cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. E Pedro lhe disse, porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. Ananias e Safira entraram em comum acordo, não só para mentir ao Espírito Santo, como também para tentar o Espírito do Senhor. O pecado deles foi planejado. Eles agiram achando que ninguém perceberia ou desconfiaria. Mas Deus sabe tudo, conhece tudo. E Ele colocou nos apóstolos o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. E foi o Espírito Santo que iluminou a Pedro com a verdade e para trazer o juízo de Deus, que agora se repete em Safira. Na morte de Ananias e Safira, há sem dúvida alguma um ato de julgamento da parte de Deus. E cabe a nós vigiarmos sempre a motivação do nosso coração, principalmente nas coisas relacionadas a Deus, sua igreja e seu povo. E termino dizendo o versículo 11 de Atos capítulo 5, e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. E se você gostou deste vídeo, assine esse canal, clique no botão abaixo e recomende-o a seus amigos. Um grande abraço, Jesus abençoe seu dia e até a próxima.